Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. A gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualiza pra gente então um pouco mais dessa agenda aí da Rosa Riscala. O que abre aí essa agenda de hoje aí da Rosa? Bom dia, meu querido. Bom dia, Débora. A novela do IOF, para variar, né, Débora? O mercado deve repercutir, melhor dizendo, nessa quinta-feira, a derrota expressiva do governo Lula, com a derrubada pelo Congresso das medidas que levaram o IOF. Projeto de decreto legislativo, PDL, para derrubar o imposto passou aí na Câmara com um placar de 383 votos contra apenas 98 e foi aprovado no Senado em uma votação simbólica, né? Vale destacar que a última vez que um projeto de decreto legislativo foi aprovado pelo Congresso foi durante o governo Collor, aí, há mais de 30 anos. Aprovação aí com esse placar de lavada reflete o crescente descontentamento, né, dos deputados e senadores com as decisões da equipe econômica e especialmente por causa da demora no pagamento das emendas parlamentares pelo governo. A proposta de decreto legislativo foi incluída aí na pauta da Câmara no final da noite de terça-feira e comunicada por um tweet pelo presidente da Casa, Hugo Mota, no X, né? Deputados e lideranças governistas e o próprio Planalto foram pegos de surpresa e acusaram Mota aí de não ter avisado a mudança de agenda nas votações. O Mota descumpriu aquele prazo de 2 semanas que havia combinado com o governo para a votação do PDL, né, após a Câmara ter aprovado um pedido de urgência da votação na semana passada. O governo contava com esse período de festas juninas para acomodar as resistências, mas a votação aconteceu de forma virtual, mesmo com o Congresso esvaziado. Para os líderes partidários, a derrubada do decreto do IOF apenas confirma que o governo terá dificuldade também para aprovar a medida provisória que inclui aí o aumento de tributação sobre as bets e a cobrança de imposto de renda sobre investimentos que atualmente são isentos. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que o governo ainda não sabe se vai judicializar a derrubada do decreto do IOF. Segundo ele, haverá uma reunião com o presidente Lula hoje para discutir essa questão. Pelo visto, talvez esse ainda não seja o fim da novela do IOF, Débora. Pois é, né? Vamos ver então, porque é um imbróglio grande e promete muita repercussão ainda nos próximos dias, né, Theo? Para além disso, a agenda de hoje está lotadíssima, né? Enquanto a gente tinha aí até dias atrás somente esse conflito no Oriente Médio, né, chamando a atenção do mercado, hoje o mercado vai ter que ter atenção para muita coisa, né, Theo? Agenda econômica carregada, né? Exatamente. Daqui a pouco, às 9 da manhã, sai a inflação de junho, medida pelo IPCA 15. A mediana das expectativas dos economistas sugere que o dado deve mostrar uma alta de 0,31%, pouco abaixo dos 0,36% registrados em maio. As projeções do mercado estão variando desde 0,2% até 0,37% para o IPCA 15. No acumulado de 12 meses até junho, a inflação aí do meio do mês deve ficar em 5,32%, depois de marcar 5,40% em junho, mas ainda bem distante da meta do Banco Central, que a gente vai lembrar é de 3%. Segundo os economistas, o recuo nos preços dos alimentos in natura deve aliviar os impactos do aumento da energia elétrica. Às 10h30 da manhã é a vez da Receita Federal divulgar os números da arrecadação do país em maio. Logo em seguida, às 11 horas, haverá aí uma entrevista coletiva para detalhar esse resultado. Às 11 horas também, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dará uma entrevista para comentar o relatório de política monetária que saiu agora há pouco. E o presidente Lula terá uma reunião às 9h30 da manhã com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, o Carlos Fávaro, da Agricultura, o Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e o Rui Costa, da Casa Civil, para discutir o Plano Safra 2025-2026 e o Plano Safra da Agricultura Familiar, que devem ser lançados aí na próxima semana. E tudo isso é só a agenda da parte da manhã, Débora. Pois é. E pro período da tarde, Theo, a gente ainda tem bastante coisa aqui no Tem Brasil mais, e lá fora, né? Porque a gente não falou, né, não falou nada dos Estados Unidos até o momento, né? Eu nem falei lá de fora. À tarde, aqui no Brasil, 2h30, a gente tem essa maratona doméstica, continua com a divulgação das contas do governo central em maio, seguido aí de uma entrevista coletiva às 3 da tarde. A estimativa dos economistas, que é o resultado combinado do Tesouro, Previdência e Banco Central, mostra aí um déficit expressivo de 42,1 bilhões de reais em maio, após um saldo positivo de 17,782 bilhões em abril. Lá fora, finalmente, o destaque do dia é a leitura final do PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos, que sai às 9h30 pelo horário de Brasília, e a expectativa é de recuo de 0,2%. No mesmo horário, 9h30,
saem por lá o dado de encomendas de bens duráveis, o índice de atividade do FED Chicago e o número de pedidos semanais de auxílio-desemprego. Tudo isso às 9h30. Às 11 é a vez do dado de vendas pendentes de imóveis em maio. E ainda temos 4 dirigentes do Fed falando ao longo do dia. Tom Barkin fala daqui a pouco às 9, a Beth Hammack às 10, o Michel Barr às 2h15 da tarde e o Neil Kashkari às 8 da noite. Também vale prestar atenção aí na entrevista que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, fará daqui a pouco às 9 da manhã, para esclarecer aí o impacto do ataque americano às instalações nucleares do Irã, que inclusive o Américo estava comentando agora há pouco, né? Aquela entrevista foi convocada após aí uma reportagem da CNN divulgando um relatório da agência de inteligência que afirma que aquela operação no último final de semana não destruiu totalmente as instalações, mas apenas atrasou o programa nuclear do Irã aí por alguns meses, né? Vamos ouvir o que o Hegseth tem a dizer e se o Trump vai publicar uma mensagem logo depois elogiando ou demitindo o seu secretário, Débora. É isso, vamos aguardar então para ver o que vem de destaque aí, viu, Theo? Muito obrigada, meu querido, pelas atualizações. Um ótimo dia aí para você e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até mais.